Meu povo e minha pova, meu povo que me aprova e meu povo que também não me aprova. Pessoal, acabou há mais ou menos uns 30 minutos Palmeiras e Flamengo. E como havia dito, estou aqui fazendo esse vídeo para falarmos da repercussão desse jogo, né? Esse jogo eu acompanhei assim, não os 90 minutos, né, algumas partes, mas assim, pelo que eu pude perceber, né, foi um jogo bem movimentado, né? O Flamengo empatou com o Palmeiras, empate 1-1. Eu até tinha dito no vídeo que eu postei, né, no caso anteontem, né, porque agora estamos no domingo, tinha falado que o Flamengo tinha falado exatamente que o Flamengo iria empatar com o Palmeiras, né? Acho que se eu fosse arriscar realmente num placar, seria 1-1 ou 1-0 Flamengo e tal. E o Flamengo empatou o jogo, empatou, o Palmeiras fez é, 1-0, mas o Flamengo acabou empatando. Empatou o jogo ali no gol do Arrascaeta. E no fim acabou dando esse resultado, que na minha opinião não foi um resultado bom para nenhum dos dois, pra nenhuma das duas equipes, principalmente para o Palmeiras, né, porque empatou em casa. Para o Flamengo vai ser bom caso o Botafogo não vença amanhã, no caso não vença hoje, né, hoje ou amanhã, enfim, quando eu for postar esse vídeo. Mas enfim, eu acho que o resultado não é bom, a não ser que o Botafogo realmente tenha esse revés. Mas se você for parar para analisar, enfrentando o Palmeiras em casa, né, frente à torcida do Palmeiras, não é fácil. O empate é um resultado até justificável. Mas uma coisa que eu percebi, até venho aqui pensar, né? Eu acho que o Sampaoli, como é que ele começou o time do Flamengo? A gente até tinha comentado que o Flamengo é uma equipe que muda muito, altera muito. O São Paulo ele muda muito o Flamengo nos jogos, nas partidas, né? E contra o Palmeiras não foi diferente. Ele colocou o trio ali do meio, Thiago Maia, Vitor Hugo e o Gerson. Ele tem colocado bastante o Vitor Hugo, né? Tem dado bastante oportunidade ao Vitor Hugo, né? E não é para menos, é um baita jogador, né? Tá jogando bem, inclusive fazendo gols, inclusive em Libertadores. E ali ele coloca o Luiz Araújo, o Cebolinha, até tinha falado realmente na possibilidade do Cebolinha entrar, e realmente o Cebolinha entrou. E o Pedro, né? E enfim. Mas eu acho que o São Paulo, pelo menos, ele deveria ter colocado ou o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta. Ele não coloca nenhum nem outro, ele coloca, deixa os dois no banco. E o Bruno Henrique. O Bruno Henrique no banco até é compreensível. É compreensível. Mas eu acho que ele deveria pelo menos começar com o Arrascaeta, que tá vivendo uma fase realmente muito boa, tá voltando a jogar bem, tá sendo decisivo pro Flamengo novamente, e isso é positivo. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo, perdão, o Flamengo jogou bem no segundo tempo, no primeiro tempo houve um domínio do Palmeiras. Chegou um certo momento que o time do Chegou um certo momento que o Palmeiras botou uma bola na trave no primeiro minuto, o Arthur botou a bola na trave. E aí, num lance de falha do Thiago Maia, o Palmeiras faz 1-0 com o Dudu aos 24 minutos. Quando o jogo, o Palmeiras teve o lance na trave e depois teve chances, mas nada assim de muito perigo. E pelo que eu estava acompanhando, o Flamengo estava pressionando o Palmeiras, mas também não com muito perigo. Aí no final do jogo, o Flamengo teve uma grande chance com o Cebolinha, que ele chuta a bola para fora, né? E enfim, eu acho que até hoje, gente, é impressionante. O Cebolinha já tem mais de um ano que está no Flamengo, até agora não conseguiu fazer um grande jogo no Flamengo, né? E é um grande jogador, é um baita jogador, jogou muito no Grêmio, na seleção brasileira. Mas no Flamengo não disse a que veio. Não conseguiu ser o jogador, reproduzir. Aliás, desde o Benfica ele não vem jogando bem.
Eu até comparo o Cebolinha mal e porcamente com o Luan. Que o Luan também, ele quando o Corinthians contrata, já vinha mal no Grêmio. O Cebolinha ele jogou mais ou menos ali com o Luan. Ele era titular no Grêmio com o Luan. O Luan hoje do Corinthians, né? Que teve aquela situação toda lá, a situação lá no motel e tudo mais. Mas o que dizer? O que dizer do Luan? Do Luan não, do Cebolinha. É isso, o Cebolinha ele não consegue corresponder às oportunidades que ele tem. E ele não tem poucas oportunidades, ele tem muitas oportunidades. Teve oportunidade com o Dorival, teve oportunidade com o Vitor Pereira. Acho que com o Vitor Pereira ele teve bastante oportunidade, mas ele não consegue corresponder. Ele não consegue, assim, brilhar. Acho até que com o Vitor Pereira ali ele conseguiu melhorar um pouco, ele teve até mais oportunidades. Agora com o São Paulo está tendo menos. Porque exatamente é um jogador irregular. É um jogador que não consegue ter uma sequência de boas atuações. Não lembro quando foi uma boa atuação dele. E não está correspondendo àquela questão de contratação. Quer dizer, o Flamengo gastou muito, tem um salário milionário, mas ele, mais um jogo, quer dizer, teve uma oportunidade, a chance dele empatar o jogo e realmente colocar o Flamengo numa situação melhor. E aí ele perde o gol. O Pedro também perde o gol. Aí na sequência ele perde também. Então aí o Flamengo vai pro segundo tempo. Aí o Sampaoli eu acho que já deveria ter voltado com a Arrascaeta. Acho que ele deveria voltar com a Arrascaeta. Ele volta com o Everton Ribeiro. Depois ele coloca o Arrascaeta e no final ele bota o Bruno Henrique. Aí o Arrascaeta faz o gol. Acho que talvez se ele colocasse ali, por exemplo, botasse o trio, Arrascaeta, Everton Ribeiro, já voltasse com os três. Eu acho que teria grande chance do Flamengo virar o jogo. O Flamengo pressionou bastante o Palmeiras. Então o Flamengo teria uma chance maior de empatar com o Palmeiras. Esse jogo me lembra demais, gente, mas me lembra muito, 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 muito o jogo do ano passado. O empate do ano passado, que foi 1-1 com o Palmeiras no Allianz Parque. Aliás, o Flamengo já completou, eu acho que 5 ou 6 jogos que não perde pro Palmeiras. Eu não lembro qual foi o ano que isso aconteceu, acho que foi 2018. Foi 2018 o ano que o Palmeiras foi campeão. Desde 18, acho que foi a última vitória do Palmeiras, do Flamengo, e o Flamengo de 19 para cá não perdeu pro Palmeiras, né, no Allianz Parque. Né? Em compensação, perdeu 2 finais, né? Fora do Allianz Parque, né? Perdeu no Monumental. Aliás, o Palmeiras de 19 para cá tem 2 vitórias sobre o Flamengo, apenas, né? 2 vitórias e 2 vitórias em finais, a final da Libertadores e da Supercopa, né? Então acho que assim é um retrospecto interessante, né? Mas eu acho que o Flamengo poderia ter vencido. Desperdiça uma oportunidade boa. E o empate, como eu falei, não é bom nem para um nem para outro. Houve uma reclamação de pênalti do Richard Rios no jogo no Everton Ribeiro, que entrou bem no jogo. Né? O Arrascaeta que entrou bem no jogo. O Bruno Henrique acho que foi razoável. Mas eu acho que se entrasse com um trio ali no segundo tempo, eu acho que realmente o Flamengo teria muito mais chances de virar o jogo. Os jogadores eles teriam muito mais tempo para criar mais jogadas, mais oportunidades. Só que o Sampaoli, eu acho que ele ficou preocupado em desmontar ali o esquema que ele tinha preparado, que era o esquema ali de 2 pontas, né, exatamente ali para explorar as laterais. Mas faltou armação. Faltou alguém ali para armar jogadas, para armar para o time. O único que sobrou ali para armar era o Gerson, né? E o Palmeiras tinha muito mais posse de bola, né? Pegava a bola e o Flamengo poucas vezes conseguia ter o domínio, pelo menos como eu pude acompanhar no primeiro tempo. O Flamengo poucas vezes conseguiu ter um domínio ali no meio de campo para conseguir criar jogadas, então teve uma dificuldade muito grande de criação no primeiro tempo. Porque o que adianta você botar os pontas e não colocar um meia que cria para esses 2 pontas? Então ficou faltando isso. Acho que o Gerson sozinho não deu conta.
ali no primeiro tempo. E quando entra o Everton Ribeiro, aí o Flamengo consegue se organizar mais o time. E o Arrascaeta entrando também, o time se organiza ainda mais. O Arrascaeta entrou no lugar do Cebolinha. Então, e aí volta, o time do Flamengo, ele voltou o sistema ali parecido do jogo contra o Atlético, que foi o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, né, e mais atrás o Thiago Maia, o Gerson e o Vitor Hugo, com exceção do Pulgar. E ali o time jogou com um esquema parecido do jogo contra o Atlético Paranaense. E aí depois, já no final, que entra o Bruno Henrique. Então, assim, a estratégia do São Paulo eu acho que não deu certo a princípio, não funcionou, mas no segundo tempo as alterações, a qualidade que o Flamengo tem, e vou falar aqui rasgado, o Flamengo tem, todos nós sabemos, o elenco do Flamengo, o time do Flamengo é melhor que o Palmeiras. É melhor, o que o Palmeiras tem, na verdade, é uma equipe talvez que joga junto há mais tempo, é uma equipe bem treinada, é um treinador que conhece a equipe, são bons jogadores, mas se você for olhar, o elenco do Flamengo é bem melhor que o Palmeiras, é um elenco bem melhor, só que o Abel, ele tem o elenco dele nas mãos, né? E, enfim, mas foi mais um tropeço pro Palmeiras, né? Flamengo é um resultado que eu acho que não é bom pro Flamengo, mas também o Flamengo não distancia muito do Botafogo. A gente vai ver esse jogo de amanhã, do Botafogo e Grêmio, né? Porque tanto pro Flamengo, tanto pro Palmeiras, vai ser interessante que o Grêmio vença ou o Botafogo empata, né? Eu acho que até o empate é bom pro Botafogo, mas, por exemplo, você vê o Flamengo ali se aproximando, mas também não se aproximou muito. Mas, por exemplo, uma derrota, uma vitória do Grêmio, por exemplo, já é mais favorável pro Flamengo. O Flamengo diminui a distância pro Grêmio, então o Flamengo ainda tá mais vivo, né? Hoje o Flamengo tá 7 pontos, se eu não me engano, né? O Flamengo foi para 20, tava com 25, né? Agora tá com 26, né? Botafogo tá com 33, eu acho. 33. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Tava com 25, foi para 26 e agora tá com 33. É isso mesmo. Diminuiu para 7. Por exemplo, se o Botafogo empata, a distância vai para 8, então a distância ainda é grande, né? Mas se perde o Botafogo, a distância vai para 7, então já realmente é um empate. Então eu acho que o empate, pela questão de jogar em casa, jogar contra o Palmeiras, realmente é um resultado bom, não é um resultado tão ruim assim, mas vai depender muito desse jogo contra o Botafogo. Então eu acho que o Flamengo tá numa sequência boa aí, né? Tem esse jogo de Copa do Brasil, tem que se preocupar mesmo com esse jogo de Copa do Brasil. Eu acho que não é a questão de não de poupar, né? É a questão de você saber poupar, né? E saber montar o time. Eu acho que o time que o São Paulo montou ali inicialmente, o time ficou muito preso, ficou muito amarrado, o time não conseguiu armar jogadas para criar dificuldades para o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras pressionou e não foi uma pressão tão grande, né? Mas o Flamengo não criou dificuldades para o Palmeiras no primeiro tempo e aí o São Paulo teve que fazer alterações para que o Flamengo melhorasse e o Flamengo conseguisse ali o seu resultado. Empate 1-1. Então, o que resumindo, discordo das alterações do Sampaoli. Acho que o São Paulo poderia escalar um Flamengo diferente. Acho que ele poderia escalar um Flamengo diferente, pelo menos com o Everton Ribeiro ali, ou o próprio Arrascaeta. Mas eu acho que se ele não colocou a Arrascaeta nem o Everton Ribeiro, ele se preocupa na questão física, né? Mas pelo menos ali no segundo tempo, entrar no segundo tempo, tá 1-0 pro Palmeiras, bota os dois, já bota os dois logo. Pra já Palmeiras, o pessoal já fala assim, ó, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estão jogando ali, então o pessoal já respeita mais, né? E enfim, aliás, uma estatística interessante, né? O Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo, né? É o grande adversário, é o grande rival. Ah, mas eu ia falar um negócio aqui, uma bobagem, mas enfim, ganhou a Supercopa. Mas enfim, e aí
Eu colocaria os três. Colocaria Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Porque o Flamengo precisaria do resultado, gente. O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro. Flamengo, é claro, a Copa do Brasil paga mais, Libertadores paga mais, mas o Campeonato Brasileiro é importante, é importante. Então vai abrir mão no Campeonato Brasileiro, deixar que o Botafogo distancie, né? Que o Botafogo também pode ganhar o jogo. E aí, se o Botafogo vencer, repito, o Botafogo tendo um bom resultado diante do Grêmio, vai ser. Aí esse empate vai ser um fiasco. É um fiasco, né? Mas, enfim, gente, vamos aguardar, né? Quero ouvir a opinião de vocês, que é muito importante para esse canal. Se inscreva no canal, compartilhe, curta os nossos vídeos. Queria agradecer as pessoas que se inscreveram nos últimos dias. Muito obrigado. E que vocês que se inscreveram, vocês que gostam dos nossos vídeos, que vocês possam estar mostrando esse vídeo para outras pessoas que gostam de futebol. Pô, olha lá o Dom Pedro lá, comenta bem futebol e tal. Porque isso é importante, e é importante para o debate, né, sobre isso, sobre o Flamengo. O que vocês acham em relação ao Flamengo? O que vocês acharam? Qual a visão de vocês em relação a esse jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo pode melhorar? Se vocês acham que o Flamengo ainda dá para ganhar o Campeonato Brasileiro, se dá para ganhar as outras competições. As outras competições o Flamengo tá vivo, mas e no Brasileiro? Vocês acham que ainda dá para o Flamengo ser campeão? Dá ainda para alcançar o Botafogo ainda? Vocês acham? Eu acredito que ainda dá, mas vai depender muito desse jogo de amanhã, porque empatou. Se o Flamengo tivesse vencido hoje o Palmeiras, eu acho que se o São Paulo fosse mais ousado ali nas suas alterações, e aí o São Paulo sempre é ousado, né? Acho que foi muito precavido hoje, né? Acho que até pensando no jogo de quarta, né? Acho que ele está priorizando as Copas, inclusive igual o Dorival, mas eu acho errado. O Flamengo tem que brigar por todos os títulos, tem que brigar por Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tem que brigar por tudo, porque tem elenco para isso. E outra coisa que eu vou falar aqui e é importante, tô até esquecendo de falar. O Flamengo precisa resolver essa questão do Arrascaeta, da questão dessa dependência do Arrascaeta. E, enfim, porque se o Arrascaeta, imagine se o Arrascaeta não tivesse bem agora nesse jogo contra o Palmeiras, né? Hoje ele foi decisivo mais uma vez. O São Paulo precisa resolver, independente se ganhar título, se ganhar, pouco importa. Acho que até que o Flamengo vai conquistar títulos esse ano, sim. Tá no caminho de ganhar títulos. Mas o que me preocupa pro futuro é essa dependência do Arrascaeta, do futebol do Arrascaeta jogar bem pro time vencer, né? Tem que criar outros caras decisivos. Não pode ser só o Pedro, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol. Por exemplo, Cebolinha hoje poderia ter sido decisivo, poderia ter tido a oportunidade de ter feito gol, né? Enfim, outros jogadores que passaram ali, né? Esse Luiz Araújo está entrando agora, pode ser esse jogador decisivo também. Então não só essa dependência do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Pedro. Não, o Flamengo ainda é muito dependente, é um time forte coletivamente, mas ainda depende muito da individualidade desses jogadores. Então quando esses jogadores são decisivos, o Flamengo vai lá e ganha os campeonatos. Mas aí se um deles faltar, por exemplo, num jogo como esse, por exemplo, Cebolinha, né? Sei lá, tentar lembrar aqui, Matheus França, enfim, esses caras também tem que, enfim, mostrar o valor deles, né? E eu acho que isso é importante, sim. Eu quero ver a opinião de vocês, que é fundamental pro nosso canal, entendeu, pessoal? Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e dê o comentário de vocês. O que vocês acham? Você acha que o Flamengo ainda dá o Campeonato Brasileiro? Dá para vencer o Campeonato Brasileiro? Mesmo com esse empate diante do Palmeiras? Empate que é importante, né? Você vê, Botafogo lá ganhou. Botafogo dentro do Allianz Parque ganhou. O Flamengo empatou. Então Botafogo ganhou. Então o Flamengo tinha condições de ganhar do Palmeiras. O Palmeiras realmente
eu vi o jogo, o Palmeiras não tá realmente lá essas coisas não. Não tá numa grande fase, não vive um bom momento, né? Mais uma vez o time não vence, né? Então, enfim, essa é a minha opinião, mas quero ouvir a opinião de vocês, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau.